questão emocional geral, tá? A gente, quando trata da medicina chinesa, tem alguns padrões. Hoje nós vamos falar um pouquinho, cara, do que tu quer falar hoje. Escolhe um assunto, tá? Eu pensei em ansiedade ou medo, ou tristeza, qualquer um deles. Eu acho que qualquer um deles, para mim, tá bom. Ansiedade, tristeza, qualquer um deles. Para mim, tá ótimo. A gente pode começar pelo que acontece primeiro, né? Eu acho que primeiro começa a ansiedade, né? Depois ela progride, né? Legal. Então, assim, ó, a questão emocional. Né? Na medicina chinesa é falado que tudo começa no Shen. Tudo começa na emoção e tal. Mas a questão da emoção, a emoção ela é um padrão. A emoção é um padrão. É um padrão de pensamento de uma vida inteira. Então, vamos colocar assim, ó, o comportamento, o jeito de ser nosso, tudo isso gera uma determinada emoção em mim, outra determinada emoção em ti, outra determinada emoção em outra pessoa. Vamos partir do princípio que uma pessoa é insegura. Então, para a medicina chinesa, é uma fraqueza do rim, né? Insegurança, medo e tal. Só que essa insegurança ficou tanto tempo que ela mexeu com a parte energética, funcional dos órgãos, e mexeu com o padrão. Ficou caracterizado um padrão de segurança dessa pessoa. Se você lida com florais ou com acupuntura, você consegue fortalecer aquele órgão que vai diminuir o padrão de insegurança. Isso seria a gente mexer na estrutura energética. Mas a estrutura energética, lembra que ela é da parte emocional, a parte funcional, e ela vai mexer também com a parte física. Nós estamos falando aqui de emoção, mas o que eu quero colocar aqui para você e para vocês é o seguinte: quando a gente quer resolver um problema desse rápido, vamos supor, vou dar um exemplo aí de um floral Rescue Remedy, floral de bar para que o pessoal, todo mundo conhece, né? O cara tá lá, meio ruim, toma aquele floral. Ou o floral 1,91, floral com ansiedade. Quando se toma um floral com ansiedade, o floral mexe com o órgão. Já vamos falar quais os órgãos. Ele começa a fortalecer esses órgãos. E esse floral, ele começa a diminuir a ansiedade, sim. Mas tem que lembrar que cada coisa que a gente faz, ela mexe com a parte física, mexe com a parte emocional, mexe com a parte emocional. Só que se a gente, isso eu faço no consultório, se a gente mexer da parte diretamente também na parte emocional, na hora da sessão, eu faço isso, às vezes, até pelo telefone com o Ticom, tá? Mas eu digo que se a gente mexer na hora da sessão, a Rosângela está entrando. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Começou agora. Eu vou repetir o que eu falei, tá, Rosângela? Porque eu estava falando para o Carlos aqui, e foi uma pena, tá? Desculpa por não ter começado no horário, aconteceu um problema que eu queria resolver, tá? Em cima da hora. Bom, o que eu estava falando aqui para o Carlos é o seguinte: os padrões energéticos, físicos, energéticos, até mais símbolos, elas são padrões que ficam ao longo da vida, né? Muitas delas. Só que o padrão emocional, cada um tem um. Eu tenho um padrão emocional, você tem um, o Carlos tem um. Esse padrão, se ele for positivo, se for negativo, vamos supor que é negativo. Vamos supor uma pessoa que é muito ansiosa, ou uma pessoa que tem muita, que eu estava falando, muita insegurança. Uma pessoa que tem muita insegurança, nós sabemos dentro da medicina chinesa que é uma fraqueza de rim. Então, eu vou falar as fórmulas aqui que são boas, mas eu vou falar de outras coisas, que é a parte mental, agir diretamente nela. Porque quando eu, por exemplo, quando eu atendo, eu estou falando isso na questão de consultório, como eu atendo. Por exemplo, vamos supor que eu atendi uma pessoa, não está no consultório, eu atendi ela, não atendi com o Ticom, nada disso. Eu dou lá os florais certos para ansiedade. Vou passar aqui qual é a linha que a gente tem que trabalhar quando trabalha o Shen. Uma linha assim que é uma linha mestra, tá? Mas quando você está atuando com floral, com acupuntura, você está tratando a parte energética e mexendo indiretamente na parte física e indiretamente na parte emocional, mas está mexendo toda a pessoa de uma vez só, porque corpo e mente é uma coisa só. No entanto, se você quer acelerar esse processo, o objetivo dessa live é dizer como você acelerar esse processo. Se você quer acelerar esse processo, assim como o Carlos estudou lá que tem acupuntura no só ponto, que tira a dor na hora,
na sessão, em poucos segundos, às vezes 10 segundos, você tira a dor, e depois você trata a dor, existe uma acupuntura emocional também, que você tira aquela emoção, você reduz aquela emoção negativa, insegurança, medo, tristeza, ansiedade, qualquer emoção negativa. Na hora a pessoa sai bem do consultório. E aí ela vai começar a tomar os florais para fortalecer no outro lado, na parte energética, funcional, física. Porque na parte energética, funcional, física, você mexe mais com a estrutura mesmo da pessoa. Mas tem como mexer também com a estrutura mental da pessoa na hora da sessão. E aí, eu digo o que eu faço, estou falando o que eu faço. Eu faço isso, a pessoa chegou aqui muita ansiedade, eu faço de tudo para ela sair sem ansiedade na hora. Só que para isso a gente tem que entender a estrutura, o raciocínio clínico, tem 2 tipos de raciocínio clínico. Um é que eu vou passar aqui para a parte física, e depois para a parte emocional e energética com floral, que é para tratar a ansiedade, por exemplo. Vou começar da ansiedade hoje. Mas outro é o raciocínio clínico na parte mental. Às vezes a pessoa tem lá ela pensa de uma maneira, ela tem uma estrutura de uma maneira, e é importante eu ter um passo a passo, eu tenho que entender essa estrutura. Como é que é a estrutura dela? A segunda coisa que eu tenho que fazer, isso é um protocolo que eu sigo. A segunda coisa que eu faço é desestruturar a estrutura. Olha só, vou repetir aqui, o Carlos saiu e voltou, né? Então, primeira coisa, eu entendo a estrutura dela, como é que funciona o meu pé. A segunda coisa, eu desestruturo essa estrutura dela, ou modifico a estrutura dela. Segunda coisa. A terceira coisa, eu reestruturo aquela estrutura dela. Fica o oposto do que ela está sentindo. E a quarta coisa, às vezes, eu digo para ela fortalecer aquilo no dia a dia. Como assim fortalecer? Por exemplo, a pessoa chega com vontade de fumar. Então, ela tem um comportamento. Aquele comportamento sempre se repetiu. Se repete. Aí eu vou ver o que significa o cigarro para ela, vou trabalhar nessa estrutura dela. E é muito provável que na primeira sessão ela já sai com nojo de cigarro, não quer mais o cigarro e tudo mais. Porém, tem vários gatilhos de comportamento do dia a dia, um cafezinho, isso e aquilo, que pode fazer ela voltar a fumar de novo. Enquanto isso, eu estou tratando o calor no pulmão, lá com floral. O floral para calor no pulmão, 150. Por quê? Porque realmente enfraqueceu o pulmão. E isso também faz fumar, fisicamente e emocionalmente. Falando do cigarro. E aí, então, eu entendo a estrutura, número 1. Número 2. É isso que eu sigo, o protocolo que eu sigo no geral. Desestruturo a estrutura, modifico ela. Número 3, coloco uma nova programação, por isso que eu falo, e eu quero falar de um conceito aqui para vocês, que é a acupuntura emocional e programação neurolinguística. Acupuntura emocional e programação neurolinguística, porque isso eu faço na hora da sessão. Depois eu fortaleço, depois, tu tem que ler esse livro, tu tem que, assistir esse vídeo aqui, tu tem que ir lá pedir desculpa para o teu pai, tu magoada, tem que ir lá pedir desculpa. A ação que a pessoa tem que fazer para fortalecer aquela estrutura, porque tem vários gatilhos, tem várias coisas que podem voltar aqui novamente. Vamos dar um caso claro, né? E se tivesse mais gente aqui, eu ia até pedir, se alguém queria participar, que tem alguma emoção que incomoda. Tá? Mas eu vou dar o exemplo primeiro da ansiedade, e depois vou pedir para vocês dois, se tiver alguma emoção que incomoda. Giovanni, tem essa emoção que me incomoda. Como é que a gente pode fazer? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que com o floral você consegue tratar esses problemas. Só que você está atuando na estrutura, primeiro. Agora, se você atuar na estrutura mental, a pessoa já fica bem naquela hora, e ela continua fortalecendo os padrões que estavam fracos nela, que ela tem aquele problema. Por exemplo, tem um medo, então vai fortalecer os padrões do rim, para que aquilo não volte. Só que ela tem que mudar o padrão também mental. São coisas que são juntos, mas tem uma distância um do outro. Pode ver que tem gente, por exemplo, que às vezes vai para acontecer uma coisa na vida da pessoa, daquele ponto para frente a pessoa não prestou mais.
Ou, ao contrário, a pessoa estava com um problema, aconteceu determinada coisa na vida da pessoa e ela mudou a partir dali, para melhor. Ou a pessoa está com uma depressão, foi para uma igreja, chegou lá, aconteceu alguma coisa lá, que aquilo mexeu com ela, mudou ela. Por quê? Porque mexeu com a estrutura mental naquela hora, já mudou. Aí ela continua indo lá, ela está reforçando, então ela está ficando bem. Isso eu faço no consultório. No ano que vem, isso é bastante, o que eu vou explicar como eu faço aqui na linha geral, tá? Mas no ano que vem, em janeiro, até conversei com o Renato já há um tempo, no ano que vem, em janeiro, no final de janeiro, nós vamos fazer um curso de acupuntura emocional, para se ver rapidamente longe de fobia, longe de ansiedade, longe de medo, longe de tristeza, longe de trauma. Olha quanta coisa. Quer dizer, todos nós temos, alguém falou ali no grupo, e crença limitante, tem também, dá para mexer também. Só que é importante, tem que entender que é importante nós tratarmos os padrões, que nós já soubemos quais são. É do fígado, é do rim, a gente tem que fortalecer isso ali. Mas se a gente melhora a situação da pessoa na hora da consulta, a pessoa já sai bem daquele dia. E se ela reforça aquilo, ela continua ficando bem enquanto o floral está atuando, está deixando ela bem, até não voltar mais ao padrão anterior. Por quê? Porque se uma pessoa tem pânico, o cérebro dela sabe sentir o pânico. É fraqueza de rim? É. Mas vai dar lá uma aceleração no coração, vai dar vários sintomas. Então, o cérebro dela sabe sentir aquilo. Ele está acostumado. Vou fazer uma analogia. Digamos que aqui é uma estrada. A estrada do pânico. A pessoa passa ali todo dia. Aí eu faço um trabalho que ela passa numa estrada diferente. Um dia. Sabe que vai passar por ali pela estrada diferente, que é o contrário do pânico? Ela passar uma vez só, ela vai se sentir bem naquela hora e depois ela vai... Opa, eu estou acostumado a aquela outra lá, aquela outra é pavimentada, aquela rua lá eu já sei como é que ela é. E eu vou ter por hábito, por padrão, passar na mesma coisa que eu passava antes. Por isso que esse curso que vai ter em janeiro é uma transformação da pessoa, do terapeuta e das pessoas que ele vai atender. Tá? E depois nós aqui, tanto a Rosângela quanto o Carlos, se tiver qualquer situação, eu tenho a situação que eu sinto, vamos supor, eu sinto mágoa. Vamos supor. A mágoa, nós vamos relacionar os 5 elementos e ver como fazer você se sentir bem da mágoa agora. Depois você trata os padrões. Isso é acupuntura emocional com PNL. Tá? O Carlos, ele sabe, como eu falei, ele sabe como é que funciona lá a acupuntura num só ponto, que a pessoa pode sair sem dor em 10 segundos, 30 segundos que entra no consultório, pode sair sem dor. Claro que depois tem que tratar a causa da dor. Aí a pessoa... Mas que coisa boa quando a pessoa chega e sai dali bem. Isso faz com que, para o teu consultório, ou para o teu atendimento, a nossa pessoa diz, meu Deus, eu sou outra pessoa, saí de lá bem. Eu estava assim tantos anos, eu saí de lá e não sinto mais isso. Olha que maravilha. Hoje eu atendi uma pessoa, hoje que disse assim, o marido dela está com uma situação bem complicada, muitos anos na situação complicada, de depressão, melhorou. Daí ele chegou e disse para ela, tu vai lá no Giovanni, porque se o Giovanni não te tratar, ele fez eu viver de novo, ele disse. Ela me disse isso. Se o Giovanni não te tratar, eu não sei onde é que tu vai te tratar. Porque ela tem psiquiatra, vários remédios e tal, né? Oi, Magda, tudo bem? Tudo bem? Oi, Magda, o que eu acabei de dizer, eu vou dizer depois de novo, tá? Eu vou dizer depois de novo, já que entrou agora. Então, essa pessoa disse isso. Oi? Pode falar, Magda. Eu achei que não tivesse começado. Hoje deu imprevisto aqui, tá? Mas eu estava falando o seguinte, que tem, resumindo, né? Nós, no consultório, na parte emocional falando, nós podemos ter uma diretriz para atender na parte emocional, nós temos que atender os padrões, sim, mas como é bom se nós tivermos um método que a pessoa sai do consultório bem na hora. Isso eu chamo de acupuntura emocional e programação neurolinguística. Eu aplico nos meus atendimentos e depois, de emocional, da parte emocional, e depois a pessoa continua fazendo tratamento daquilo que está fraco nela. Tem uma insegurança grande, tem que fortalecer o rim, tem medo, assim por diante. Né? Mas eu vou falar mais disso depois, tá? Vamos falar de uma situação que é a ansiedade.
como a gente trata e o que eu proponho a mais. Alguém, por acaso, de vocês três que estão aqui, alguém de vocês ou é muito ansioso, ou, vou perguntar, não estou perguntando, ou tem alguma tristeza que está te machucando anos, ou alguma mágoa que está te machucando anos, ou alguma coisa que, se pensar naquilo, dá uma irritação, mexe com o teu emocional. Se tiver alguém que tenha, nós podemos fazer começar um tratamento hoje aqui, para a pessoa se sentir bem aqui, ok? E aí, claro, ela vai tratar os padrões. Se tiver alguém que se habilite, dizer, tem... Não precisa nem dizer o que é, tá? Não precisa dizer o que é. Nesse momento, não vai precisar, tá? Não precisa dizer o que é. Mas se alguém tiver uma emoção aí que incomoda, que está incomodando, que uma situação que está aqui, ó, não importa quantos anos aconteceu e continua incomodando, fala para mim, daí a gente já faz ao vivo e a cores, tá? Alguém se quer fazer? Carlos? Ok. Carlos, qual que é a emoção, Carlos? Emoção, não situação. É uma melancolia. Ok, então... Mágoa Okay. antiga. Então, eu vou depois passo a passo para a gente entender o mecanismo, tá? Assim, no geral, tá? Não vamos falar da ansiedade, depois não vamos falar dessa melancolia, tá, Carlos? Vamos falar dessa melancolia e vamos mexer com ela. Apesar que eu escondo bem, viu? Sim, você é um cara forte. Você é um cara forte. Você é um cara forte. Mas assim, ó, tu vai sair hoje com uma visão diferente da melancolia. Visão diferente, tá? Vamos para a ansiedade, tá? Vamos para a ansiedade. Gente, quando a gente fala em Shen, primeira coisa, venha na sua cabeça coração. Segunda coisa, venha na sua cabeça fígado. Terceira coisa, aí depende, aí você vai observar o que é. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que qualquer padrão que mexe o Shen, mexe com o coração, mexe com o fígado. Qualquer um. Vamos falar da ansiedade hoje. No outro dia nós vamos falar de outro, tá? Mas falando da ansiedade hoje. Ansiedade, tem vários tipos de ansiedade. Mas a ansiedade, ela mexe com o Shen, porque o coração está enfraquecido. O coração daquela pessoa está enfraquecido. Se o coração daquela pessoa está enfraquecido, eu tenho que dar alguma fórmula que fortaleça o coração. Se é ansiedade, eu tenho que dar uma fórmula que fortaleça o coração. Mas antes do problema chegar no Shen, coração, vou fazer agora a analogia Shen-coração. Antes do problema chegar no coração, ele passou já pelo fígado. Então, é importante você olhar para ver se o fígado não tem alguma coisa. Normalmente tem. Então, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que não tenha calor no fígado, não tenha estagnação do tipo fígado, mas toda ansiedade, para a medicina chinesa, é uma falta de nutrição no coração. Se a gente está faltando nutrição no coração, eu não estou falando aqui nutrição em apenas sangue. Eu estou falando em nutrição também Qi, porque o Qi movimenta o sangue. Não podemos pensar em tratar a ansiedade apenas fortalecendo o sangue. Vai ajudar? Vai. Mas não tanto quanto você fortalecer também o coração. E não só o coração. Quando eu falo de ansiedade, lembre-se, coração e pulmão, porque quem tem alteração no pulmão também tem ansiedade. Quem tem deficiência do Qi do pulmão também tem ansiedade. Mas sempre pense no coração primeiro, porque é o que representa o Shen. Então, se você for tratar a ansiedade, eu recomendo a todos, se for tratar a ansiedade, a linha mestra aqui, você trata os padrões que a pessoa tem, mas a linha mestra para a ansiedade, você usar um floral, 78. Por quê? Porque esse floral fortalece o Qi do coração. E, por acaso, não é por acaso, mas por acaso também ele fortalece o Qi do pulmão. Então, se você fortalecer o Qi do coração, fortalecer o Qi do pulmão, deixar o coração forte, você tem uma estrutura para abrigar melhor a mente. Então, é importante que você sempre fortaleça o coração. Claro, se você vê que tem uma ansiedade com calor no coração, você vai usar né? Você já sabe, é calor no coração. Mas, às vezes, não tem calor no coração. Você olha a ponta da língua é vermelha, porque ela é mais vermelha mesmo. Mas você vê, nossa, não tem calor no coração essa pessoa.
Não é toda ansiedade é calor no coração. Não, não tem, mas tem ansiedade. O que que é, então? É uma deficiência do Ti. A pessoa tem lá uma palpitação, às vezes, tem alguma outra coisa, ou tem muita agitação, tem uma deficiência do Ti. O que que tem que ser feito? Fortalecer o Ti do coração. 78. Se, porventura, tiver calor, aí você já sabe, 1,91, se tiver calor. Mas, mesmo assim, o calor só vem porque o coração está fraco antes, tanto de Ti quanto de sangue. E aí, na circulação de energia, como o fígado é antes do coração, você poderia dar um cálcio de ostra que fortalece o sangue do coração e acalma. Mas você tem que ver que o calor passou no fígado antes. Então, se ele passou no fígado, pode ser que o fígado não esteja quente, mas o fígado está com deficiência de sangue, muitas vezes. Se você fortalecer a deficiência de sangue no fígado, automaticamente vai fortalecer a deficiência de sangue no coração. Então, você não precisa dar cálcio de ostra e dar floral 62. Você não precisa dar cálcio de ostra e dar clorela. Você pode dar clorela. Você pode dar o 62. O que eu estou falando aqui é como a gente resumir o máximo possível, sempre, né, em todas as aulas, e ter o máximo possível de efeito. Então, pensa bem. É ansiedade? Vou fortalecer o coração. E automaticamente vou fortalecer o pulmão. Ah, eu tenho calor no coração. 1,91. Não tenho calor no coração, deixo o 78 lá. Tenho calor no coração, use o 78, porque você tem que fortalecer esse órgão. E aí você tem que nutrir esse órgão. E aí você tem que ver que eu não recomendo que você nutra o coração pelo coração. Eu recomendo que você nutra o coração pelo fígado, porque esse calor já passou no fígado. Claro que ele pode estar lá ainda. Se esse calor está lá no fígado e a pessoa tem irritação, tem gosto amargo na boca, 91, tá, Carlos? 91. 1,91. 1,91. Então, primeiro coração, certo? Segundo fígado. No coração, você vai usar o 78. E, se precisar, 1,91. 78 sempre. Ok. E o fígado? O fígado pode acontecer 3 coisas no fígado. Pode acontecer um calor do fígado, pode acontecer uma estagnação do Ti do fígado, e pode acontecer uma deficiência de sangue do fígado. Para dar ansiedade, eu digo. Pode acontecer 8 coisas no fígado, mas para dar ansiedade pode acontecer 3. Calor do fígado, estagnação do Ti e deficiência de sangue. Se, porventura, tiver calor no fígado, você já sabe que tem calor no fígado e automaticamente tem deficiência de sangue do fígado. Se, porventura, tem calor no coração, você sabe que automaticamente tem deficiência de sangue no fígado. Olha só, então é importante tratar a deficiência de sangue do fígado se tiver com ansiedade, quase sempre. E se tiver estagnação, você vai usar o número 10. Então, você tem que ver. Você pode, para tratar a ansiedade, usar o 78. Se tiver calor, 1,90. Pensando no coração. Além dele, você vai pensar no fígado. No fígado, você pode usar o 34 se tiver calor. E se tem calor, o 62, porque o calor já era deficiência de sangue. Se você usar o 34, use o 62. Às vezes, você vai ver que é só o 62. E algumas vezes você vai ver que tem estagnação de Ti do fígado. Aí usa o 10. Então, olha quantas possibilidades você tem para tratar uma ansiedade. Eu falei desses 2 órgãos primeiro. Ah, mas o rim pode estar envolvido. Aí você vai tratar os outros padrões que naquela pessoa esteja envolvido. Toda pessoa você pode ter essa linha mestra. Tratar coração e fígado. E outros padrões. Então, repetindo. O coração você trata com 78. Se tiver calor, 78 mais 1,91. Além disso, você vai tratar o fígado. E você vai ver o que tem nele. Se tem calor no fígado, você vai usar o 34 e o 62. Se não, você pode usar o 62, se você vê que tem sintomas de deficiência de sangue, seja ela do fígado ou do coração, você vai usar o 62 porque você está nutrindo. Lembra que lá você tonificou o Ti do coração.
Agora você vai tonificar o sangue do fígado, que tonifica o sangue do coração. Então, você vai fortalecer o coração sempre com o quê? Com 62. E, em alguns casos, você vai usar o 10. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que em todos os casos você vai usar. Agora, resumindo, o 78 em todos os casos. O 62 em todos os casos. Porque sempre vai ter alguma deficiência de Ti e sangue no coração. O 78 para fortalecer o Ti, o 62 para fortalecer o sangue, tanto do coração quanto do fígado, que ele é propício mais para o fígado. A partir disso, você tem que ver. Tem calor no coração? Tem. Vou usar o 1,91. Ah, não, tem calor no fígado. Vou usar o 34. O 62 já foi. Tem estagnação no fígado. Vou usar o número 10, eu vou usar alcachofra. Ah, eu consigo tratar com alcachofra, com boldo, com chá verde, consigo tratar ansiedade? Sim, consegue. Ah, eu posso usar melissa, mulungu, tudo isso? Sim, você pode. Acontece que melissa, mulungu, ele é sedativo, mas ele é um fortalecedor tanto do yin quanto do yang do coração. Ninguém fala isso. Ok? Aí você tem que cuidar nas dosagens. Se você quer dar dosagem em miligramas, você tem que cuidar na dosagem. Porque se você der uma dosagem forte, a pessoa pode ficar muito com sono, né? Então você tem que. É por isso que às vezes o pessoal me pede, não tem uma fórmula. Tem fórmula. Para tudo. Ele é sedativo, mas ele é um fortalecedor tanto do yin quanto do yang do coração. Ninguém fala isso. Ok? Aí você tem que cuidar nas dosagens. Se você quer dar dosagem em miligramas, você tem que cuidar na dosagem. Porque se você der uma dosagem forte, a pessoa pode ficar muito com sono, né? Então você tem que. É por isso que às vezes o pessoal me pede, não tem uma fórmula. Tem fórmula. Para tudo. Ele é sedativo, mas ele é um fortalecedor, porém, vai tratar a ansiedade à medida que for fazer o tratamento com floral. Agora eu tenho uma segunda opção que eu não falei para vocês, falei para quem estava no comecinho aqui, né? Qual é a segunda opção? A segunda opção é eu trabalhar o padrão mental da pessoa. Para mim, trabalhar o padrão mental é a acupuntura emocional. Eu chamo acupuntura emocional e programação neurolinguística, que é o que eu uso quando a pessoa vem no consultório para ela sair bem dali. Ela sai bem dali, ela mexe com o mental. E ela continua fazendo tratamento dos padrões e ela também mexe com o mental, mas aí ela reforça. E a estrutura de tratamento que eu procuro fazer, quando eu faço isso no consultório, e aí para vocês são acupunturistas, e quem não for, eu vou dar um curso dia 20, acho que é 28, final de janeiro, chama Acupuntura Emocional e Programação Neurolinguística. Só para lidar com questões emocionais, traumas, tal, para a pessoa sair bem na hora. Porque uma pessoa que sai bem do seu consultório na hora e você consegue, lógico, uma pessoa é insegura, ela sai do seu consultório segura, o rim dela vai continuar fraco. Então, você tem que continuar fortalecendo para que não decaia de novo, né? Mas ela já saiu bem. Então, a pessoa sair bem do consultório é uma maravilha. A pessoa chegar do consultório de um jeito e sair de outro, é uma maravilha, principalmente emocional. Nós vamos fazer aqui com o Carlos hoje, então, Carlos, para essa questão de tristeza, é a segunda parte. A primeira parte teria que ver os florais específicos, a tristeza. Eu diria, Carlos, o seguinte, tristeza tem uma deficiência, que tem, eu não analisei o caso, mas eu vou analisar do ponto de vista mental, tá? Mas eu não analisei o caso, então eu diria o seguinte, use o 78, porque você vai estar fortalecendo o ti do pulmão. Agora, outros padrões tem que ver, né? Para a parte, qual floral que eu utilizo. Mas eu vou dizer o método, dá para usar vários métodos. Eu vou usar o método agora com Qigong, mas o que eu vou ensinar não é com Qigong. O que eu vou ensinar é com cristal radiônico para desestruturar a estrutura. Então, tem que primeiro entender a estrutura da pessoa, número 1. Depois eu tenho que desestruturar a estrutura, número 2. Depois eu tenho que reestruturar, fazer uma estrutura nova, uma programação nova, número 3. E depois eu tenho que fortalecer aquilo, para que não haja recaída. Porque as recaídas são algo muito comum que acontece com certos tratamentos emocionais. Por quê? Porque tem vários gatilhos no dia a dia que dão aquelas recaídas. A pessoa deixou de fumar, tem lá o cafezinho.
tem lá os amigos, tem aquele ambiente, tem um monte de gatilho, então eu tenho que ensinar ela alguma forma que ela faça um reforço ela mesma. Aí tem várias formas. Aquele reforço pode ser mexer num ponto, aquele reforço pode ser ler um livro, aquele reforço pode ser fazer uma visita para o pai que ela está magoada, aquele reforço, mas o reforço vai ter que partir dela. Isso tudo, quando eu atendo uma pessoa no consultório, eu passo. A pessoa sai bem daqui. Nossa, sai bem. Aí, eu tomo esse aqui. Aí ela está tomando e está fortalecendo o órgão. E lógico, está fortalecendo para que aquilo não deva cair. Vou dar um exemplo prático, né, para a gente fazer hoje. Nós vamos ter semana que vem, parte emocional, outra semana, para vocês pedirem mais isso. Então, nós vamos aprofundar nisso na próxima semana, tá? Carlos, está aí, Carlos? Então, Carlos quer trabalhar uma emoção. Vamos trabalhar uma emoção. Se o Carlos estiver aí agora, puder abrir a imagem. Está aberta. Está aberta? Posso te ver, Carlos? Sim, não está me vendo? Não, só é. Então é o seguinte, vou só aumentar a tua imagem para mim. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, como eu falei, os florais, o Carlos vai ver depois, os padrões que tem. Um dos padrões que tem é uma fraqueza no pulmão, tá, Carlos? Para ter o quê? É uma tristeza, é isso? Uma mágoa? Mágoa. Melancolia. É uma mágoa antiga. Melancolia. Já é a Isso. melancolia. É. Então, a gente fala na medicina chinesa tristeza, né? Mas tristeza, mágoa, melancolia, vamos colocar dentro do grande grupo da tristeza pulmão. Então, tem aí uma alteração energética falando pulmão. O meu fraco é o pulmão mesmo, tá certo. Então, tem que fortalecer o pulmão, né? 78. Tem que usar. Bom, vamos entender a estrutura. Aqui eu vou explicar um passo a passo como eu vou fazer, tá? Tu trabalha com acupuntura, né, Carlos? Por acaso tu tem cristal radiônico aí? Se tu não tem, eu faço por Qigong, tá? Se tu não tem. Se tu tiver, tu pega lá para nós trabalharmos isso. Não tem. Eu tenho alguns cristais ali, mas não são radiônicos, não. Então, eu vou fazer Qigong. No curso que eu vou ensinar com cristais. Eu não vou ensinar Qigong, que Qigong para aprender vai levar uns 6 meses só para mexer com o olho, tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, o trabalho do cristal eu vou fazer com o meu olho, tá? Então, Quer que eu tire os óculos? Não precisa. Não, tu não precisa. Só que tu olha aqui assim quando eu disser, tá? Tu sabe onde é que é o ponto do pulmão na orelha, né? Sabe onde é que é o ponto do pulmão na orelha. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que tu tome contato, vai tomar contato com essa situação. Quando a gente toma contato com uma situação, ela está para o cérebro da gente, ontem e hoje é a mesma coisa. Então, é como se estivesse acontecendo agora. Está grande. Quando ela ficar bem grande, assim, tipo 10, dá um número aí para ela. Quando chegar em 10, tu me avisa. Só que tem gente que não vai conseguir dizer que está em 10. Tem gente que vai dizer, está grande, está alto, está forte. Tem outros que vão dizer, está médio. Tem outros que vão dizer, está baixo. Então, eu não sei qual é a linguagem do Carlos ainda. Carlos, no fundo eu sei, mas vamos lá. Carlos, tu consegue dar um número de 0 a 10 para essa melancolia? Como ela é muito antiga, eu não alcanço 10. Eu alcanço uns 7, mais ou menos, 6. Ok. Mas vamos fazer de conta, Carlos. Vamos fazer de conta que o teu 7 é 10. É o máximo que tu consegue. Eu quero que tu feche os olhos agora um pouco e entre em contato com ela, porque agora é para nós resolver isso, tá? Tá bem forte aí, né? Faz de conta que esse 7 aí é 10, é o teto, é o forte, tá? Agora tu abre os olhos. E agora, dá uma olhadinha aqui, só um pouquinho. Agora eu iria colocar o cristal, tá, gente? Eu iria colocar o cristal. Mas dá uma olhadinha para mim aqui, assim. Agora, pega o teu dedo indicador e faz que nem eu estou fazendo. Põe na tua orelha. Isso. No pulmão. Aperta bem forte. Toma contato com isso.
E agora vai afrouxando devagar, bem devagarinho, e vai percebendo que estava bem forte. E vai dizendo como é que vai ficando aí para nós. Essa imagem, ou essa sensação, ou esse som. Tá em quanto agora? Vai mexendo. Nada? 3, vai mexendo, continua mexendo. Agora quanto? 1, continua mexendo. Agora quanto? Foi. Quanto está agora? Não tá? Zerou? Zero. Não tá. Tira a mão. Então, pegamos a estrutura. Nós nem falamos qual é o problema. Pegamos a estrutura, desestruturamos. Isso a gente faz com o cristal, porque ele tem. Aí tem que explicar tudo o que o cristal faz. Eu não vou explicar aqui agora, nesse momento, porque tem várias formas, tá, de fazer isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, Carlos. Nós vamos reestruturar. Nós vamos para o passo 3. Eu quero que você, agora, pega a outra orelha, que pega o ponto, o mesmo ponto, mas agora não é o ponto do pulmão, é o ponto do coração. E eu quero que tu pense num momento muito alegre da tua vida. E olha para o meu olho. Isso, muito alegre, muito feliz. E fecha o olho agora. Imagina que está olhando para o meu olho. Imagina esse momento alegre, vendo o que viu, ouvindo o que ouviu, sentindo o que sentiu nesse momento. De alegria, isso, de satisfação, isso. Tira o dedo desse ponto e quando tocar de novo, se permita aumentar essa alegria. Nesse ponto do coração, que é o ponto da alegria. Isso, toca de novo, toca de novo. E quando toca de novo, lembra de novo desse momento de alegria muito grande. Está conseguindo lembrar esse momento? De alegria? Isso. Deixa esse momento tomar conta de ti, tomar conta ali da tua orelha, da tua cabeça, do teu corpo, da tua mente. Isso. Eu quero que tu comece a ver essa imagem muito colorida, muito grande, na tua frente, assim, muito grande. E eu quero que tu entre nessa imagem. 1, 2, 3. Entra na imagem agora. Isso. Viva isso. Sinta isso com todo o seu corpo, com toda a sua mente. Você ali. Como é esse estado de alegria? Isso. Respira fundo. Abre os olhos. Tira o dedo. E agora, você vai reforçar. Você vai tocar novamente nesse ponto de novo, do coração. E você vai sentir imediatamente esse estado de alegria de novo. Faz isso agora. E agora fica bem grande esse estado de alegria. Bem grande, bem grande. E agora você vai pegar a mão direita, a outra mão vai botar no ponto do pulmão. Na outra orelha. E vai lembrar, tentar lembrar daquele momento lá de melancolia. Ele vem na cabeça ou não? Difícil. Difícil? Faz o seguinte, pega ele agora, o olho fechado. Pega ele agora, põe a mão do outro lado, deixa essa mão aí e põe a outra mão no ponto da alegria. Joga dentro desse ponto da alegria aí, ó. Aquela tristeza, melancolia, joga na alegria. Ela se some aí dentro, a alegria é grande, ó. Alegria é grande, aquela tristeza pequenininha, ela desaparece aí dentro. Tu procura ela aí dentro e não consegue achar. Procura ela. Procura ela. Quanto mais procura, menos consegue achar. Não consegue mais achar. Só vem alegria. Quando pensa nesse fato, só vem alegria, só vem alegria. Isso, toca do lado esquerdo agora, do lado do coração. Só vem alegria. Isso. Isso. Agora pode tirar a mão do ponto do pulmão. Isso. Pode abrir a imagem para nós aqui de novo. Tá aberto. Aberta? Isso. Carlos, quando
Quando eu falo daquela melancolia lá, vem alguma coisa? Nada. Maravilha, né? Pelo amor. Mas agora, quando eu falo da alegria, É que a alegria foi muito maior, né? A alegria muito, muito ótimo. foi o aniversário Ótimo. da minha neta. Ótimo. Então, é o seguinte, o que tu vai fazer? Agora tu vai fazer o seguinte, tu vai tocar o ponto do coração. Toda vez que tu tocar esse ponto do coração, tu vai se lembrar do... Eu quero que tu toque agora e lembra lá do aniversário da tua neta. De um ano. De um aninho. Isso, toca no ponto. Toca no ponto. Lembra agora, com os olhos fechados, desse dia. Todos os detalhes, todas as pessoas, isso, vai estimulando esse ponto, lembrando disso, sentindo aquela alegria no corpo, na mente, e toda vez que tu tocar nesse ponto aí, mexer dessa forma, tu vai sentir essa alegria imediatamente. Todas as vezes que você tocar nesse ponto. Respira fundo, abre os olhos, sentindo alegria. Já vou explicar o que eu fiz, tá, pessoal? Vou explicar o que eu fiz. Tá sentindo bem? Olha Excelente. só. Excelente. Resolvido aquilo? Resolvido? Resolvido. Ok. Agora tu vai continuar tomando o floral do pulmão. 7, 8. Isso. Lembra que quando a gente está alegre, a gente não está triste, né? É o contrário. Quando a gente está alegre, a alegria aumenta o ti. A alegria aumenta o ti. Né? Vai aumentar o ti do quê? Do coração, mas também do pulmão. Então, o que eu vou pedir para te fazer um reforço? Você fortalecer esse ponto. E você vai fazer isso todo dia. Nos próximos dias, até tu julgar necessário fazer todo dia. Vai fazer uma semana, 2, 3, um mês. Todo dia tu vai tocar nesse ponto, quando acordar. Vai sentir, lembrar exatamente disso que você passou lá com a tua filha, com a tua neta, desculpa, nascimento da neta. E vai mexer no ponto, e vai mexer no ponto. Quando tu sentir isso no corpo bem forte, opa, estou sentindo, tu pode soltar e pronto, vai fazer as tuas atividades. À noite, quando começar a escurecer, na parte yin, começar a escurecer, começou a escurecer, tu vai fazer isso de novo. Tu vai lembrar isso de novo, vai te dar outro estímulo de novo, a nível mental. E vai liberar endorfina, serotonina, um monte de substância aí. E aí tu vai sentir assim de novo. Então tu vai, o tempo todo tu vai estar se sentindo bem. Ao mesmo tempo, tu vai estar fortalecendo o pulmão, da forma que tu já sabe. Vou explicar o que eu fiz aqui rapidinho, tá? Para a gente poder... Eu vou falar isso de outras aulas. Primeiro, eu não entrei no detalhe aqui para não... Porque poderia entrar no detalhe do problema. Mas não entrei no detalhe do problema porque nós temos mais gente aqui, não cabe. Para vocês verem que não importa o detalhe do problema, importa como eu sinto o problema. Então, o que eu faria? Eu tenho várias... Para cada pessoa tem um jeito fazer isso. Por isso que não é, é tudo igual, então faz tudo igual. Não, se você fizer isso com muitas pessoas, vai funcionar. Vai funcionar com todas? Não, porque cada pessoa tem um jeito. Então, tem vários jeitos. Okay? O que vai fazer o cristal? O cristal ele vai botar mais energia no ponto. Então, você vai conseguir trabalhar a alegria, a tristeza, ou seja, você vai pegar e entender a estrutura, você vai desestruturar, você vai primeiro baixar aquela tristeza, baixou. Claro que eu usei linguagem, eu usei PNL, eu usei altura de voz, eu disse para ele apertar de um jeito, eu disse para ele soltar devagar. Eu fui modulando. Tá? Eu fui modulando. Isso a pessoa aprende, tá? Isso a pessoa aprende. Modular, é prática, vai praticando, aprende. Vai modulando, vai percebendo. Eu mudei a voz quando eu estava falando com ele, nesse momento. Então, eu fui fazendo programação neurolinguística e ele fazendo acupuntura. Mas só que eu olhando para ele de vez em quando para estimular o ti, porque não tinha o cristal, mas tinha a mão dele estimulando. Então, estava estimulando o cristal física, estava estimulando o ponto fisicamente, e eu fazendo o ti aqui também. É a intenção, aí, né? Oi? A sua intenção. A intenção. Então, desestruturou. Mas vocês vão ver que fazer isso com o cristal é muito forte. Só que muitas pessoas fazem isso com o cristal. Dessensibilizam uma emoção. Mas não faz todo o trabalho que é reestruturar e depois fortalecer.
quer ver tratar uma pessoa com muita insegurança. Uma pessoa que é insegura, que tudo é inseguro, você tem que fazer um trabalho para restabelecer isso, para reestruturar. Às vezes até um trabalho de visualização, tem uma série de coisas, tem um protocolo dentro disso. Mas o protocolo em si é conhecer a estrutura da pessoa, desestruturar a estrutura, fazer uma nova estrutura e fortalecer. Por isso que eu pedi para o Carlos fazer isso ao longo dos próximos dias. E o Carlos vai fortalecer de duas formas. Quais são? No caso dele, em particular, porque eu tenho que fazer uma coisa sob medida para o Carlos. Tá? Então, eu disse uma coisa sob medida para ele. Ele vai usar o floral que ele precisa, né? Para o pulmão, que é fortalecer, isso também é fortalecer, e fortalecer o ponto, que também é fortalecer. Como ficou ancorado nesse ponto dessa forma, no caso do Carlos, ele não precisa nem usar o cristal. Toda vez que ele tocar nesse ponto, vai funcionar igual. A hora que ficar ancorado, pode cair a semente, pode cair outra coisa que tiver ali, que você mexer no ponto vai funcionar igual. Aparentemente é algo muito simples. Porém, tem diversos tipos de pessoa. E aí tem que entender um pouco de PNL. Eu tenho formação em PNL, tenho formação na parte de constelação, tenho formação na parte de hipnose. Tudo isso eu coloquei dentro desse curso aí emocional, acupuntura emocional. É o que eu uso no dia a dia. Porque a pessoa tem que sair daqui bem. Ela saiu daqui bem, na hora, mudou. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tratar aquele padrão lá, outros métodos da medicina chinesa que eu sei. Isso serve, gente, para trauma, isso serve para fobia, fobia de animais, fobia, qualquer outra fobia, trauma, medo, nojo, tem estupro, tem nojo, vergonha, insegurança. Então, isso é uma transformação na vida da pessoa. Vocês que atendem, vocês sabem disso. Chega no consultório, a pessoa tem muitas coisas e você vai ver que tem coisas emocionais que estão guardadinhas ali, ó. Mas às vezes a origem daquele problema é aquilo. Então, você sabendo fazer isso, você consegue fazer uma nova programação para a pessoa. O fortalecimento pode ser a âncora, no caso é tocar ali, pode ser uma atividade que eu vou dar para a pessoa fazer, pode ser uma tarefa que eu vou dar para a pessoa fazer. No caso de uma pessoa que tem uma insegurança, eu posso fazer uma autossugestão para ela, eu tenho que saber as palavras que ela vai dizer para ela mesma, quais são as palavras, como é que ela vai dizer aquelas palavras, eu vou montar uma fraseologia para ela, dizer para ela, quando ela vai dormir, quando ela acorda. Ó, tu vai dizer isso para ti, tu vai se concentrar, aí tu vai ler isso aqui. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, a questão de fortalecer, para não ter recaída, é o quê? Ela precisa perdoar alguém, então ela precisa ir lá, tomar atitude para ir lá, falar com o pai, falar com a mãe, falar com o avô. Tem gente que procura, às vezes, tem lá um problema, depressão. A pessoa está com depressão. Desde quando começou a depressão? Faz uns 3 anos. O que aconteceu nesses 3 anos? Claro que eu vou tratar os padrões energéticos da medicina chinesa dela, mas eu quero que ela saia daqui bem. Quando é que começou isso? Começou no... é Natal. Começou no Natal. O que aconteceu nesse Natal? Olha só a situação. Eu dei um problema lá, discussão entre pessoas da família, e eu não me encontro mais com eles no Natal. Porque eu sei, a frase da pessoa, eu sei que todas as vezes que eu me encontro vai ser sempre aquela coisa, e eu nem vou. Então eu não vou porque eu vou ficar muito triste, só que eu gostaria de ir. Então eu fico triste o ano inteiro, porque está chegando perto do Natal, eu já estou ficando triste porque eu não vou estar lá. A causa da depressão da pessoa era essa. Então, você tem que tratar a depressão, os padrões, fígado, você tem que fortalecer o rim, você tem que fortalecer o Shen, com floral, com fitoterapia. Mas se você mexe ali na estrutura dela, ressignifica aquilo, com PNL e acupuntura radiônica, que funciona ligeiro, e você fortalece essa mudança no dia a dia, nesse caso da pessoa era uma frase que ela tinha que dizer para ela, você consegue mudar a vida dela. Gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Hoje, vocês já ouviram falar de
Você já ouviu falar disso? EFT, ouviu falar? Já. EFT. Vocês já ouviram falar de barra de acesso? Não ouviram falar? Barra de acesso, TFT, constelação familiar, outra técnica, outra técnica, outra técnica, outra técnica. Todas essas técnicas aí, elas vêm com outro nome, mas elas não vieram da medicina chinesa, tá? Elas vêm da programação neurolinguística. Sim. O que eu fiz foi pegar o Qi, conduzir o Qi, para onde vai o pensamento, vai o Qi, e colocar junto a programação neurolinguística a raiz. Então, tu trabalha em qualquer técnica dessa. Quem trabalha já faz isso, com essas técnicas, mas às vezes não conhece o princípio que é, isso é PNL, Programação Neurolinguística. Eu quero botar uma nova programação na pessoa. Eu quero desfazer aquilo, aquela estrutura, e botar uma nova programação. Mas eu tenho que ver que para sustentar aquela programação, eu tenho que fortalecer o físico. Então, atuar ali com fitoterápico, com alimento, com alguma coisa, fortalecer o físico. E atuar na estrutura emocional de uma forma de fortalecer. Às vezes, diariamente, por um tempo. E, às vezes, é uma mudança tão forte, um impacto tão grande, que deu a mudança ali, já mudou e já não precisa mais nada. Mas você vai perceber isso no atendimento. Então, assim, eu tive muito relutante, quando o pessoal sempre falava de emocional, como é que trata? Trata dos padrões. Só que tem um tempo para tratar. Agora, se você quer que trata rápido, é a acupuntura emocional. A acupuntura, a melhor forma que eu acho para a maioria das pessoas que não conhece Qigong, que não sabe o uso do Qigong, acupuntura com cristal radiônico, com programação neurolinguística. Aí tem várias técnicas. Tem a técnica da tela de cinema, tem a técnica da switch, tem a técnica de ressignificar submodalidade, como é que funciona a neurociência, como é que funciona o subconsciente. Aí a pessoa tem que aprender dessa parte. A Deva é psicóloga. Eu achei que talvez ela ia estar aqui hoje. Se tiver, às vezes dentro da psicologia tem nomes que são a mesma coisa com nomes diferentes. E às vezes a pessoa, por exemplo, tem gente que procura lá um tratamento psicológico, uma fobia, está ali tratando 1 ano, às vezes faz uma sessão dessa numa sessão melhor. Um trauma, numa sessão, às vezes melhora. Às vezes não, às vezes a pessoa é muito resistente, então você tem que trabalhar isso. Às vezes a pessoa tem uma linguagem maternal, tem que saber como falar com ela. Às vezes ela tem uma linguagem paternal, tem que saber como é que falar com ela. Então, você tem que ter reporte, você tem que ter um monte de coisa que não dá para mim, eu posso fazer aqui, mas explicar como se faz só no curso, que é muita coisa isso. Parece tão simples, assim, para mim eu faço, é natural. O Richard Blender, quando eles estudaram, quando eles formaram lá na PNL, eu não sei se vocês sabem, mas eles começaram a estudar os grandes terapeutas da época. Um dos terapeutas era um psiquiatra, o Newton Erickson, que era um dos melhores da época dele, naquilo que ele fazia hipnose. Outra era a Virginia Satir, também outra terapeuta excelente. Tinha mais um outro, não lembro o nome agora. E o que eles fizeram? Eles começaram a filmar meses, só com o Milton Erickson eles ficaram 9 meses, para aprender a modelar a excelência dele, nos atendimentos. Então, quando eles descobriram a PNL, foi o quê? Foi como modelar a excelência humana. Uma das definições de PNL era como modelar a excelência humana, como modelar outra pessoa fez como fazer igual. E aí isso dentro de todos os conhecimentos da PNL, aí tem várias técnicas para ser usado. Primeiro tem que conhecer o que é, né? Vários pressupostos e tudo mais, e depois como eu posso aplicar isso dentro do meu trabalho terapêutico. Quem atende em consultório, eu faço isso também online, então para mim não tem problema a pessoa não ter lá um cristal radiônico. Né? Mas o que eu digo, quem atua em consultório, ou quem tem o cristal radiônico, vai atuar muito rápido, porque ele consegue desbloquear na hora, ele consegue diminuir aquele problema, desde que ele use, além do cristal, a linguagem da programação neurolinguística. Uma coisa é o cristal, outra coisa é você conduzir a mente. A altura de voz e tal. Então, tem um monte de coisinhas aqui. Mas, basicamente, o que é feito? É entendida a estrutura da pessoa, número 1. Desestruturado a estrutura, número 2. Colocado uma nova estrutura no lugar, número 3.
e reforçar aquela estrutura número 4. Aí tem várias técnicas para desestruturar, mas o cristal é bem básico, é fácil trabalhar com ele. Tem a técnica para entender, né? Primeiro, como ouvir a pessoa para entender qual é o problema dela, desestruturar, depois várias técnicas para reestruturar e várias técnicas para fortalecer. E aí a gente tem que fazer uma coisa sob medida para aquela pessoa. Tem muitas coisas para aquela pessoa. Eu atendi uma pessoa com estupro. Só que a pessoa não me falou isso. A pessoa chegou por causa da depressão. Então, você tem que ir, chegou lá. Aí, chegou lá naquela situação. Aí, o que aquilo causava para a pessoa? Daí, a pessoa começa a contar a história. Mas, na verdade, qual é o sentimento que causava? O sentimento que é importante. Causava nojo. Então, eu trabalhei, diminuía aquele sentimento de nojo. E a consulta. Desculpa, nojo. Daí, tinha a questão de vergonha. Daí tinha a questão de medo. Aí foi trabalhando cada um. E depois, aonde quer chegar? O que quer colocar no lugar? Isso, aqui. E aí, lógico, estamos trabalhando o padrão já faz um mês. Mas cada vez que vem, dá um estímulo grande e a pessoa muda. A pessoa sai do primeiro degrau para o terceiro, para o quinto, e assim vai. A pessoa está outra pessoa. Né? Gente, hoje falamos um pouquinho de ansiedade. Quando você for tratar a ansiedade ou qualquer problema do Shen, pense no coração, pense no fígado, pense nesses florais que eu falei aqui, e depois você vai pensar em outros padrões. Agora, se você quer resolver o problema rápido, não é resolver o problema rápido, é deixar a pessoa bem rápido. Porque, às vezes, deixar a pessoa bem rápido é resolver o problema rápido, e, às vezes, você tem que ir no segundo plano, fortalecendo, né? Com floral, com sugestão, uma série de coisas. Então, por exemplo, para o Carlos, que é o homem feito, já está resolvido o problema, 100% agora. O problema ali está resolvido 100%. Tanto é, né, Carlos, que eu estou falando do problema. Eu estou falando, e não está me incomodando. Ótimo. Você já fez uma experiência assim comigo? Foi muito bom. Posso fazer uma pergunta difícil, ainda dá tempo? Pode fazer. Difícil, não sei se você não quiser responder, também não tem importância, não. Pode fazer. De tudo isso que você sabe, o que tem de espiritualidade nisso? Porque eu vou te perguntar, mas eu vou te justificar por quê. Deixa eu só escrever um negócio aqui que estão ligando para mim, tá? Já vou responder, tá? Sim. Tudo que eu estudei, que eu estou passando para vocês, é científico. Sim. Então, é algo que não pensar em nada de espiritualidade, você pode aprender. Você pode aprender a fazer isso. Porque quando você está fazendo já o teu trabalho, você já está usando a intenção, você já está usando isso. Só que a força que você usa aquilo depende de técnicas. E depende de como você está. Sabe por que eu estou te perguntando? Tá, entendo. Pode falar. Eu entendo isso. Não, porque assim, eu estou fazendo uns cursos de conexão, mas são coisas que eu já conheço na vida. Eu já até expus para você que eu tive uma decepção e, né, nessa área com um grupo, e afastei um pouco, mas isso me desconecta de mim mesma, sabe? Aí procurei cursos, assim, ecléticos, sem nenhuma linha de religião. Aqui é a capacidade que você tem tal. Então, tem umas experiências muito interessantes. E ontem eu participei de uma reunião dessa, e é de cura em outra dimensão. Para mim, isso é muito comum, desde criança. Eu dou uma viajada, assim. É uma coisa que eu nunca expus antes, e hoje eu acho que está normal eu expor.
Então, a primeira coisa que eu fico observando, porque eu estou estudando isso, então eu fico observando. E eu vi o tratamento ontem, Giovana, uma questão de trauma, e o paciente foi tratado na coluna, lá em cima, na terceira vértebra cervical, e tinha um trauma de 3 anos. E aí eu faço uma pergunta mental para quem está me acompanhando lá do outro lado, né? Aí o mentor, vamos falar assim, um ser, né, que acompanha, ele falou comigo, é exatamente isso que você já sabe. Então, o que eu digo, Magda, é o seguinte, quando a gente, por exemplo, eu não trabalho com crenças. Quando eu atendo uma pessoa, eu trabalho com a crença da pessoa, não com a minha. Eu também trabalho no consultório assim, eu sou super, super científica no consultório. Mas a consciência, ela tem uma expansão muito grande e ela tem compreensões que hoje estão se entendendo as compreensões grandes, né? Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes tu coloca num ponto ali, a pessoa, por exemplo, eu consigo fazer hipnose com acupuntura. Coloco num ponto lá, a pessoa entra em estado de transe. Então, ela entrou em outro estado de consciência. Mas um estado de consciência, não importa a pessoa estar tá aqui, está relaxado, não está. Às vezes, a gente pede para a pessoa fechar o olho para entrar mais em contato mais rápido, né? Assim, é melhor, né? Fechar o olho um pouquinho. Mas o que importa é o sentimento. O que importa é trabalhar para mexer num problema emocional. Vamos falar de emocional. Precisa entender a estrutura imaginária do cérebro da pessoa. Uhum. Porque aquele problema não é o problema real, é o problema imaginário. Se é um problema imaginário, a gente fazendo outra coisa imaginária, tu lida na estrutura mental. Para mim, poder responder essa pergunta, tem que responder ela em partes. Mas, assim, hoje teve cientistas que estudaram e desenvolveram a PNL. PNL aí tem o practitioner, que é aquele que faz, tem o master PNL, tem vários graus de PNL. Que é a pessoa que aprende e coloca isso na vida dele, né, também, né? Mas, assim, é uma forma, um tipo são um conjunto de técnicas que podem dar resultados, ao meu ver, mais rápido que um outro tratamento convencional aí utilizado dentro da parte da psicologia, por exemplo, se saber aplicar. Só que não podemos pensar, vou só tratar emoção, psicologia. Não, corpo e mente é uma coisa só. A PNL diz. Corpo e mente é uma coisa só. A medicina chinesa diz. Corpo e mente é uma coisa só. Então, nós temos que fortalecer o corpo onde está fraco, equilibrar onde está desequilibrado e trabalhar o mental. Aí, o fato de a pessoa ir para uma outra dimensão, de a pessoa ir à consciência ver outra coisa, de ver ela ali, de ver ela... Isso é de cada um. Né? Isso é de cada um. Tem gente que vê ela ali, olho fechado, ela está vendo ela. Aí eu não trabalho com a minha crença, eu trabalho com a crença da pessoa. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa tinha fobia de água. Fobia de água. E aí eu disse, fecha os olhos. E disse, escuta, tu, desde quando? Desde que eu nasci. Eu tomo banho e fico mal. Qual religião você é? Não, eu não tenho. Você acredita em vida passada? Eu disse para ela. Acredito. E tu acredita que foi o quê? Fui uma bruxa. Que legal. Olha só. Olha o que o cérebro faz. Eu, por exemplo, não acredito. Mas a pessoa acredita. Fiz esse trabalho, como eu estou falando, e a pessoa foi para um momento, lembrou de um momento que ela estava lá vestida de uma roupa e alguém veio para fazer alguma coisa para ela. E aí tentaram queimar ela contando. E aí não conseguiram, e aí foram jogar na água afogar, que era a época da Idade Média, que fazia com as bruxas. E eu fiz uma ressignificação ali com cristal. Nunca mais ela teve fobia. Mas ela estava lá. Não, a consciência dela estava lá. Ela não estava, ela estava aqui na minha frente. Mas tu não acredita? Não, eu não acredito, mas tem gente que acredita. Ela acredita. Isso que importa. Então, não interessa nem eu saber a situação, muitas vezes. Eu não sei nem o que o Carlos pensou lá. Não sei, não perguntamos, nós não sabemos. Mas eu poderia saber, poderia perguntar antes, claro,
e até numa consulta eu vou entrar mais fundo também para entender várias coisas, mas se você muda o sentimento em relação àquilo, você muda aquilo. E aí a pessoa quer, quando ela te procura, ficar bem. Ela saiu bem, tá bom. Eu E a normalmente... parte física? A parte física vai fortalecer da forma que a gente sabe. Normalmente, eu não, por exemplo, às vezes a pessoa está constrangida, eu nunca, assim, incito ela a me contar o que está me incomodando. Eu tenho maior respeito sobre isso. Eu peço a ela que... Eu tenho assim, ó, eu tenho um método para usar isso, tá? Esse método, ele segue um passo a passo. É um método assim que eu não... muda de pessoa para pessoa, mas os passos eles são iguais. Os passos, assim, entender a estrutura, por isso que tem que saber fazer as perguntas certas e tal. Desestruturar, isso é PNL. Desestruturar, estruturar de novo e fortalecer. Agora, a forma que vai fazer isso, muitas vezes, na hora. Eu fiz para uma pessoa uma determinada trauma, e outra pessoa tem um trauma da mesma coisa, e o caso é totalmente diferente. Sim. Então, tem muitas coisas que são feitas na hora, e aí, claro, trabalhar os pontos é a coisa mais fácil que tem para nós fazer uma acupuntura. A questão é as outras coisas. Sim. Tu colocar ali num ponto de raiva e diminuir a raiva é fácil. A questão é como reestruturar para não sentir aquela raiva de novo. Aí que está o grande ponto que eu vejo hoje que algumas pessoas que trabalham, muitas que trabalham com cristal radiônico, não fazem, por exemplo. A pessoa vai lá, bota, saiu bem, depois está ruim de novo, depois está ruim de novo, depois está ruim de novo. E assim vai. Não está resolvendo o problema. Então, nós vamos fazer um curso em janeiro aí de acupuntura emocional e PNL, para esse tipo de coisa. Só para a parte emocional, porque basicamente isso tem em todo caso. Todo Se dia. você sabe fazer a consulta e verificar os padrões, e você sabe fazer isso, aí você atua em qualquer caso. Gente, eu vou ter que desligar agora, que estão ligando aqui para mim. Muito obrigada. Tá? E na próxima semana a gente está aí para falar de repente de medo, tá? E aí vai ficando mais fácil. À medida que eu for falando, vai dando para pegar mais fácil aí alguma coisa. Tá? E se você precisar, é só contactar. Tá bom? Magda, obrigado. Carlos, Muito obrigada obrigado. E a você. Rosângela, obrigado. Deixa, às vezes,